conhecimento, como é que eu estava a dizer, focada num conhecimento e que depois serve de fio condutor precisamente para todas as análises que nós vamos fazer reflexivas sobre a vida, para todas aquelas práticas meditativas e práticas também holísticas. Ao fim e ao cabo, é uma metodologia que faz a integração deste todo. E muitas vezes podem-me perguntar assim: Anabela, mas para que mais uma metodologia? Para que mais uma metodologia de desenvolvimento se nós durante décadas nós temos tantos livros best-sellers, nós temos filmes, nós temos tantos workshops focados, direcionados para o desenvolvimento, direcionados para a potencialidade humana, direcionados para a liderança. Por que mais um? É simples. É porque nós necessitamos, na época precisamente em que nós estamos a viver, nós necessitamos urgentemente de dar respostas que venham responder às necessidades mais intrínsecas da humanidade, que está a passar uma das épocas mais marcantes da história da humanidade. Nós estamos a passar por aquilo que se pode dizer das maiores crises existenciais nunca vistos até hoje. E vêm os medos, vêm as ansiedades. Nós não sabemos o que é que vai ser o futuro. Nós não sabemos qual vai ser o futuro dos nossos filhos. Nós necessitamos de compreender onde é que estamos. E então, mais do que nunca, no meu entender, são necessárias metodologias que sejam, eu digo as metodologias dos 3 Cs. São necessárias metodologias conscientes, são necessárias metodologias que sejam coerentes com o nosso dia-a-dia, são necessárias metodologias que sejam consistentes ao longo do tempo. E para que isso possa acontecer, mais do que nunca, tem que haver metodologias adaptadas ao avanço científico e tecnológico que está exponencialmente a impactar a vida de todos nós. Nós notamos neste momento um grande avanço tecnológico nos últimos tempos, mas se olharmos para o nosso avanço como seres humanos, em termos de transformação, a nossa transformação não está a acompanhar o avanço da tecnologia nem o avanço da ciência. Isso cria um descontrole, uma descompensação entre uma coisa e a outra. E mais do que nunca, são necessárias metodologias integrativas. O que é que são metodologias integrativas? Que vão tratar o ser humano na sua totalidade. Nós não podemos estar só a olhar ou só preocupados com a parte do físico, com a parte da mente, com a parte emocional. Porque o físico, a mente e o emocional estão para o corpo, assim como a alma está para o espírito. E se nós não juntarmos, e se nós não tentarmos perceber o nosso todo, quem somos como seres humanos de corpo e alma, nesta dualidade que existe, muito dificilmente, mesmo muito dificilmente, nós vamos ter a possibilidade de fazer, eu diria, aquele salto quântico que nós como seres humanos necessitamos para acompanhar o salto quântico que está a haver na tecnologia. Senão vamos ficar para trás. E é isso que eu pretendo fazer, não é? E através todos esses conteúdos que eu vou aqui apresentar e analogia com o filme Matrix, de uma certa forma eu vou apresentar os conteúdos que eu diria que é quase como uma ação formativa e informacional da própria mentoria.
Eu gosto de contar muito uma metáfora. Eu adoro contar metáforas quando estou nas minhas palestras. Vamos imaginar o seguinte. Há uma história que nós temos 2 amigos em que resolvem ir a um arraial que fica no outro lado do rio. Então eles vão num parque a remos, não é? E vão e levam mais ou menos 10 minutos até chegar ao rio, até chegar ao outro lado. Eles chegam lá e divertem-se imenso, bebem imenso, comem imenso, ficam completamente embriagados. Quando resolvem regressar a casa, e pronto, e lá vão ao parquinho e começam a remar. E começam a remar para chegar a casa. Aquela viagem que durou na ida 10 minutos, meia hora depois eles ainda estavam a remar. 1 hora depois eles ainda estavam a remar e a remar ainda com mais força. E passam-se 3 horas e eles continuam a remar. E entretanto eles começam a ficar sóbrios, não é? Porque eles estavam completamente embriagados. E eles começam a ficar sóbrios. E quando eles dão conta, depois de muito tempo, e cansados e suados de tanto esforço, eles reparam que estão no mesmo sítio. Eles não saíram. E porquê? Esqueceram-se de se amarrar o parco. Simplesmente por causa disso. E então eles remavam e estavam no mesmo sítio. É assim. É assim que muitos de nós nos encontramos no nosso dia-a-dia. Embriagados no stress da vida, preocupados com as rotinas do dia-a-dia, sem parar. Na maioria das vezes, sob esforço contínuo, sempre sob esforço, sempre a remar. Mas estamos amarrados, sem que tenhamos consciência disso. Nós não temos consciência que estamos amarrados. E pelo facto de estarmos amarrados, isto impossibilita-nos de avançar. Nós não podemos avançar. Apesar de estarmos ali a remar e a suar e a remar, nós não avançamos porque estamos amarrados. Alguém está a se identificar com esta situação? Isso é interessante, não é? Então vamos tentar perceber o que é que são estas amarras. Mas o que é certo é que eles acham que têm a liberdade toda para avançar. O que é certo é que nós achamos que somos livres para avançar. Estamos convictos, todos nós estamos convictos que somos livres. E a pergunta é: será que somos livres? Agora sim. Esta é a grande mensagem. Esta é a grande mensagem, a grande questão que o filme, esta é a grande questão que o filme Matrix, que é uma série de filmes que são dirigidos pelas diretoras Lily e Lana Wachowski. O primeiro filme em 1999 e depois, entretanto, já saíram mais 4 filmes, em que o último foi recentemente em 2021, em que o primeiro filme foi considerado um sucesso de bilheteria, uma coisa brutal, e foi considerado e fascinou milhões de pessoas em todo o mundo. Milhões. Até influenciou a própria indumentária, os óculos, tem origem a dezenas e dezenas de palestras filosóficas, de debates filosóficos. E porquê? Qual foi a chave do grande sucesso deste filme? Sem dúvida que foram as grandes inovações a nível de produção de efeitos completamente inovadores na altura. Mas o grande fator deve-se à visão futurista
da condição humana. O filme expressa precisamente os medos e as preocupações de uma sociedade em plena transformação. E nós estamos a falar há 25 anos atrás. Qual era a contextualização? Porque é importante, não é? Qual era a contextualização há 25 anos atrás? Nós estamos ali nos anos 1980, marcado pelo fim da Guerra Fria, pela queda da União Soviética, em que as pessoas se entraram numa chamada crise ideológica, é que queriam abandonar a razão e foram à procura da busca do conhecimento absoluto. Isto foi notório na música, isso foi notório nas artes. Foram anos extraordinariamente ricos, porque sempre que existe uma crise ideológica, reflete-se sempre nas artes. Mas mais do que isso, apanhou a transição entre a chamada terceira era, a terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial, onde entrou a internet. E a internet mudou a vida das pessoas, mudou a comunicação das pessoas, onde todos ficaram mais próximos. Isto foi muito interessante analisar, e é precisamente sobre o primeiro filme, em 1999, que é o The Matrix, que eu vou hoje fazer uma análise que eu chamo teosófica sobre os seus conteúdos. Porque o filme é de uma riqueza de simbologia, uma riqueza de mensagens que nos leva à sua reflexão. E ao momento que eu for fazer isso, eu vou apresentar de uma forma criativa todos os conteúdos que são tratados na mentoria ou na metodologia Matrix. Portanto, é uma forma de juntar as duas coisas. Nós estamos... O filme fala sobre a história de um hacker, que é Neo. Vou voltar para trás. Espera aí. O filme fala de uma história de Neo, que é interpretado por Keanu Reeves, não é? Que com a ajuda de Morfeu, ele descobre que a sua vida não é real e que está a viver dentro de uma realidade fictícia, que é a Matrix, que é controlada por programas de computador que manipula a mente das pessoas, fazendo-as acreditar que estão a viver uma vida perfeitamente normal como a de todos nós que estamos aqui. Mas na realidade, eles estão aprisionados dentro de cápsulas, entupados e que são utilizados para fornecer energia a robóticas, a naves robóticas. Vamos imaginar que nós estamos todos aqui, achamos que estamos numa vida perfeitamente normal, não é? Todos nós estamos numa vida perfeitamente real. Então vamos imaginar que os nossos corpos estão na realidade presos dentro de cápsulas, mas com a ilusão que estamos aqui a ter uma vida normal. Fora desta bolha, que vamos chamar assim, da Matrix, existe uma realidade, vamos chamar a realidade, a verdadeira realidade, onde existem determinadas pessoas, humanos, que estão despertos. E que estão despertos pelo simples facto de ter um conhecimento necessário para poderem controlar os programas de inteligência artificial que manipulam os humanos, e porque conhecem
aquilo que nós chamamos os princípios que regem a vida. Porque a vida tem uma lógica. Então vamos fazer aqui uma analogia com a filosofia, um dos 3 grandes pilares de toda a filosofia, independentemente das diversidades e dos caminhos e das direções que depois deram. Há 3 grandes princípios na filosofia. E um deles é que o universo é inteligente. O universo tem uma lógica e o universo é inteligível, ou seja, é passível de ser compreendido. Ok. Então o que é que isto é útil? O que é que esta informação vai-me trazer de útil e vai ajudar na minha vida, no meu dia-a-dia? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que estamos todos na Rotunda da Boa Vista, não é? Mas que ninguém tem carta de condução, ou seja, ninguém conhece as regras de trânsito. Digam-me lá, o que é que vai acontecer? Vamos lá, todos a monte, sem perceber regras de trânsito e, no mínimo, o que é que vai acontecer? O caos, no mínimo, não é? Vai acontecer o caos. Vamos ter acidentes, vamos ter stress, vamos ter apitos, vamos ter mortes, se calhar. E então vamos supor, é o mesmo que acontece na nossa vida quando nós não conhecemos os princípios que regem a vida. Mas normalmente nós nunca pensamos sobre isso. Porque há estes princípios. Então, mais do que nunca, a primeira coisa que nós temos que perceber é que é necessário conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, eu não estou só a falar naquele conhecimento que é muito importante, que é aquele conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida, que é o chamado conhecimento empírico e que nós aprendemos ao longo da vida. Há uma coisa que eu normalmente pergunto e que muita gente me diz assim, olha, eu se pudesse voltar atrás, eu se pudesse voltar há 40 anos atrás, eu faria tudo, eu não mudaria nada na minha vida. Eu confesso que eu fico assim, eu nem tico nada. Eu não tico nada, mas eu só tico assim. Esta pessoa não aprendeu nada com a vida. Porque eu se pudesse voltar atrás, de certeza absoluta que eu ia alterar alguma coisa. Eu iria alterar muitas decisões na minha vida. Porque a vida ensinou-me muitas coisas. E nós temos que estar abertos a esse ensinamento. Apesar sempre que este conhecimento empírico é importante. Mas nós também estamos a falar do conhecimento filosófico. Aquele conhecimento que nos leva a questionar tudo. A não aceitar as verdades absolutas. Aquele conhecimento que nos leva a refletir. Isto é a verdadeira filosofia. E também conhecer, que é importante, o que é que os antigos filósofos, o que é que os grandes filósofos falavam sobre a vida. E depois nós temos também o conhecimento científico, que não é mais do que através da ciência e da metodologia demonstrar e provar todos os pensamentos da filosofia. E não nos podemos esquecer que esta filosofia não é mais do que foi antes de Cristo, estamos a falar 400, 500 anos antes de Cristo, o tronco principal que deu origem a todas as religiões. Todas as religiões nasceram da filosofia. E depois resta-nos qual? Conhecimento espiritual. Kant, grande pensador, grande filósofo, não é? Do moderno ocidental, ele definia precisamente estes 4 conhecimentos. Apesar de que ele chamava o espiritual ou religioso, que eu acho que atualmente não é o mais apropriado. Eu prefiro chamar o conhecimento espiritual, independentemente da religião que nós estejamos.
E é na realidade a integração destes 4 formas de conhecimento, é através disto e desta reflexão que nós podemos ter uma maior compreensão da realidade da vida, da realidade do universo e da realidade de nós em relação ao universo. E com este conhecimento, e indo ao trânsito em que as pessoas não conhecem as regras da vida, e estamos a falar de quê? Os tais humanos que se conseguiram libertar da Matrix, eles tinham conhecimento sobre os princípios da vida. Então vamos perguntar, mais do que nunca, o que é que nós temos que fazer? Quais são esses princípios que regem a vida? Não é? Eu às vezes costumo dizer assim, vamos imaginar que o barco, que os nossos 2 amigos, está a descer um rio. Mas em vez de descer, em vez de ir no fluxo do ritmo do rio, eles teimam em remar contra a maré. Eles teimam em remar a subir o rio e vão estar em esforço. É isso que acontece quando nós não percebemos os princípios que regem a vida. Nós vamos contra a corrente. E o que é que isto acontece? Vamos em esforço. E nós estamos tão habituados a estar neste esforço. Então vamos falar aqui um bocadinho, que é um dos grandes conteúdos e módulos da metodologia Matrix, que é precisamente falar sobre os princípios herméticos do Antigo Egito. Esses princípios herméticos do Antigo Egito inspiraram todos os grandes pensadores, todos os filósofos da Grécia. Inspiraram inclusivamente a base de todas as religiões. E quais são esses princípios? Estamos a falar o princípio do mentalismo, da consciência, onde diz-se que o universo sempre existiu, mas não num estado manifestado e físico como nós estamos, mas num estado da potencialidade, da ideia, como Platão tanto dizia. Platão dizia que nós temos o mundo da ideia, o mundo das ideias e depois o mundo da materialização dessas ideias, ou seja, separava 2 dimensões. Depois nós temos o princípio da polaridade, onde a dualidade persiste, onde tudo tem 2 opostos com a mesma natureza. É como se fôssemos, vamos imaginar, o som. Nós podemos pegar num comando, o som tem a mesma natureza, eu posso ter um som alto ou posso ter um som baixo. E eu tenho a capacidade de andar ou nivelar com um comando, eu posso saber se posso estar no meio, se posso estar mais alto ou se posso estar mais baixo. Mas estamos a falar da mesma natureza. Quem fala do som, fala entre o amor e o ódio. Quem fala, nós depois vamos explicar e vamos adaptar às nossas vidas o que é que esta polaridade pode ser útil no nosso dia-a-dia. E que este princípio da polaridade diz-nos uma coisa muito simples. Não há verdades absolutas, só há meias verdades. E o equilíbrio e a moderação é a capacidade que todos nós temos, em determinadas situações, de fazer a moderação quando falamos em situações que estamos na mesma natureza, não é? Um outro princípio hermético é o princípio da vibração. Nada está parado. Esta cadeira onde eu estou aqui sentada parece que não tem movimento, mas todas as suas partículas desta cadeira estão em vibração constante. O chão, o teto, os objetos, tudo está em movimento.
E este movimento dá origem. São impulsionadores da energia. Tudo o que está em movimento promove energia que se vai propagar em diferentes formas em tudo o que nós estamos, ou em todos os espaços que nós estamos. Nós estamos aqui, mas nós não estamos a ver aqui mais nada. Mas entre eu e vocês, nós temos aqui uma imensidão de energia a circular em ondas e a circular em partículas. E o que é energia? A energia, muito resumidamente, energia é informação. Só que nós não temos a capacidade de descodificar esta informação. Mas à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos tendo mais consciência, à medida que nós vamos elevando a nossa própria capacidade vibracional que vai desde o nosso corpo estrutural, nós vamos tendo a percepção desta informação e nós vamos tendo a percepção da perspectiva de tudo aquilo que está à nossa volta. Um outro princípio é o princípio do ritmo. Tudo o que está em baixo, tudo tem altos e baixos, tudo tem um ir e vir. Hoje é como aquela roda, não é? Hoje estamos em cima, amanhã estamos em baixo, depois estamos em cima e amanhã estamos em baixo. O princípio do ritmo está permanentemente na nossa vida e temos que saber lidar com estas situações, porque ninguém está sempre em cima, nem ninguém está sempre em baixo. Independentemente das situações que nós estamos a falar nas nossas vidas. Depois temos o princípio da correspondência. O que está em cima está em baixo, aquela frase, não é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que está em cima está em baixo, o que está em baixo está em cima. E nós tentamos perceber, quanto mais nós percebermos o comportamento das pequenas coisas da nossa vida, ou, ao contrário, quando nós percebermos como é que o mundo macro funciona, deixa-me pensar, como é que eu posso pegar neste comportamento e transpor para a minha vida e para as minhas situações do meu dia-a-dia. E o terceiro princípio é o princípio do género. O princípio masculino e feminino que coexiste sempre na nossa vida. Eu estou aqui a falar destes 7 princípios de uma forma quase como títulos, mas cada um está para falar 1, 2 horas. Para quê? Para que nós possamos, na realidade, perceber o que é que eles nos trazem, ou o que é que nós podemos ir buscar a eles que seja útil no nosso dia-a-dia, mas que são fundamentais. Certo? Depois, nós aqui estamos a ver, falamos dos princípios. Então, fora, vamos voltar à história, não é? Do filme. Fora daquela bolha da Matrix onde estão a manipular os seres humanos, Morfeu lidera um movimento que é um movimento, vamos chamar, um movimento de resistência, que é um movimento de defesa de uma cidade chamada Sion, que é uma cidade intraterrestre. E que nós vamos perceber porquê. Então, a sua grande missão é esta, e ele conta a sua equipa, ele conta com, eu vou voltar para trás, ele conta com Trinity, que é a atora Carrie Ann Foss, não é? E com a Oráculo, Jodie Foster. Estas 3 personagens são a grande equipa de Morfeu quando está fora da bolha da Matrix. Eles vivem numa nave, em condições muito difíceis. Trinity é também uma grande hacker, excelente hacker, porque todos eles têm conhecimentos extraordinários. E a Oráculo, como o próprio nome diz,
A oráculo é uma mulher com clarividências, uma clarividência enorme, em que ela profetizou que havia um escolhido para salvar a humanidade das condições em que eles viviam. E então ela foi incumbida, e eles, depois de muita análise, a grande missão de Morfeu foi perceber quem é este escolhido e nós temos que encontrar esse escolhido. Então o escolhido era o Keanu Reeves, que é o Neo, não é? A história do Neo. Tinha uma vida perfeitamente normal, trabalhava no seu escritório, à noite era um hacker extraordinário e que não sabia a mínima ideia do que é que lhe estava a acontecer. E Trinity foi incumbida de lá ir à Matrix e que foi imensamente perseguida pelos agentes da Matrix. E é ela que protagoniza uma das primeiras cenas, que é uma cena extremamente violenta, em que ela é perseguida pelos agentes da Matrix e ela, em poucos segundos, derrota toda a gente, ele derrota toda a polícia e ela vai contrariar o que nós chamamos a lei da gravidade. Há uma cena muito engraçada em que o agente principal máximo, que é o agente Smith, está com o chefe da polícia e o chefe da polícia diz assim: não se preocupe, porque eu em poucos segundos eu controlo aquela miúda. E o agente Smith olha para ele muito sério e diz assim: os seus homens já estão todos mortos. Ok. Ela tinha esses poderes enormes. E a partir daí, ao longo de todo o filme, nós notamos que é um filme violento e eu não vejo violência porque eu começo a perceber os conteúdos que eles nos estão a passar e todas essas mensagens. Nós percebemos que todo o filme é um conflito permanente entre estas duas realidades. A realidade da Matrix é que as pessoas, os seres humanos, estão manipulados e que não têm a consciência que estão manipulados, e a realidade da vida normal. Então vamos perguntar e vamos refletir um bocadinho. O que é que significa este conflito na nossa vida, no nosso dia-a-dia? Será que nós não estamos em permanente conflito? Primeiro, conflito interior. Um conflito entre a vida que nós estamos e a vida que eu gostaria ou que gostaríamos de estar. E às vezes parece que há uma montanha, não é? Entre uma coisa e a outra. O conflito entre aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que os outros querem que eu seja. E nós estamos numa luta permanente sobre isso. O conflito entre o poder da mente e o que a nossa mente e a nossa razão diz e o poder do coração e o que o nosso coração diz e os nossos sentimentos dizem. Às vezes nós desejamos uma coisa, mas depois a mente, o ego diz outra. Nós queremos uma coisa e acabamos por fazer outra. E entramos num conflito entre este ego, não é? Entre aquilo que eu chamo, nós acabamos, nas últimas décadas, nós fomos invadidos por aquilo que nós chamamos o poder da mente. Dezenas e dezenas e dezenas de livros focados no poder da mente. E não tenhamos agora dúvidas. O grande ênfase que nós vamos ter agora é o poder do coração. E sobre o ponto de vamos pensar assim, sobre o ponto de vista científico, há até uma área que eu não sei se conhecem, que é o chamado neurocardiologia. Porquê? Porque em 1991 houve um grande pioneiro, um grande cientista que descobriu que o nosso coração tem 40 mil neurónios, que tem uma mente e que tem uma inteligência
própria, independente do nosso cérebro. Apesar de ele estar ligado com o cérebro e de mandar informação para o cérebro, ele é independente. Vamos supor que nós estamos numa situação de coma, numa situação traumática e que parte do nosso cérebro foi danificado. A mente, ou o chamado coração inteligente, está a funcionar. Só que esse coração, ligando agora um bocadinho da parte da ciência com conhecimento, vamos chamar, espiritual, religioso, não se esqueçam que há uma coisa que nós chamamos muito, e principalmente na religião católica fala-se muito, a chama trina. Não é? A chama trina que está no nosso coração. A chama trina que é a chama do poder, a chama da sabedoria e a chama do amor. E essa chama trina, na realidade, não está localizada naquilo que nós chamamos o coração físico, mas está naquilo que nós chamamos o chakra do coração. E é esta grande ligação, por exemplo, que quando nós estamos sintonizados, quando a nossa mente e o nosso coração e a nossa ação, esta triangulação está coerente, porque ela normalmente não está. Quantas e quantas vezes nós pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos outra, mas depois queremos ser todos muito felizes. Mas é que nem isso nós conseguimos fazer uma harmonia. Mas quando, pelo menos, isto está harmonizado, e está harmonizado com o coração, há um fluxo de informação que é aquilo que nós chamamos intuição. A intuição não está na mente, não está na cabeça. A intuição vem através deste chamado coração inteligente, que acaba por ser o portal para uma outra dimensão que nós já vamos falar. E esta intuição, então, é comunicada ao cérebro, que não se esqueçam que esta intuição normalmente é a primeira percepção. Aquela percepção que em minutos, em pequenos segundos, a primeira percepção que nós tivemos, esta é a intuição. Porque um minuto depois a razão já está a fazer críticas a esta intuição e já está a controlar esta intuição. Mas quanto mais coerentes nós formos, quanto mais cuidado nós tivermos em fazer um alinhamento entre o que eu penso, o que eu desejo, e se eu na prática for fazer aquilo que eu penso e que eu desejo, quer dizer que eu estou em alinhamento, nós estamos a abrir as condições necessárias para receber a nossa intuição. E perguntam-me assim, então onde é que vem esta intuição? Essa intuição é se não há verdades absolutas, porque não há, mas são daquelas que estão mais próximas da verdade. E depois há um terceiro conflito que nós também estamos sempre. É em um de nós estamos e o resto, tudo. Não é? Aquela sensação que nós temos, o céu e a terra. Então nós pensamos que o céu é algo que está num sítio qualquer lá em cima e que nós estamos aqui. Então nós temos a sensação que nós estamos separados do céu. Mas não. O céu é uma substância, aquilo que nós chamamos a consciência, e já vamos falar sobre isso. O céu permeia tudo aquilo que nós estamos. Nós temos dentro de nós aquilo que nós chamamos céu. É a substância que liga tudo, que liga estas tuas realidades. E este separatismo
é um separatismo que está quase como uma crença na nossa cabeça e que nós achamos que isso tudo é separado e depois a vida é separada. É como pegarmos num papel e rasgarmos e nós acabamos por ser pedaços de papel. Muitas coisas não estão unificadas. E eu pergunto outra vez, e nós queremos ser felizes. Até nós percebermos que o céu não está separado da terra. E se formos ao tal princípio da filosofia hermética da correspondência, o que está em cima está em baixo. E percebermos o que é importante nós percebermos nisto é que informação, este dito céu, que pode ter muitos nomes, como é que nós podemos aceder a esta informação para ser utilizada por nós? Isto que passa muito pela tal transformação e pela tal aumento de frequência e de consciência que vamos ativando, principalmente a nível do nosso ADN, partes do ADN que estavam desativadas e que passam a estar ativadas. Um outro grande conflito que nós temos, já vimos o conflito interior, o conflito de nós e o universo, é o conflito entre nós, entre eu e vocês. É entre eu, nós e os outros. E estamos a falar de quê? De relacionamentos. Relacionamentos. Que é das coisas mais importantes do nosso dia-a-dia. Porque o nosso dia-a-dia é feito de relacionamentos. Teste o homem, teste o Uber que nos veio por chocar, teste o porteiro da porta, teste a nossa família, teste nós sem empregados, teste as equipas que nós temos na nossa empresa, tudo. Vamos falar de relacionamentos. Há um estudo que é extraordinário, que é recente, ou seja, ele terminou recentemente. Ele começou em 1931 e é o estudo, é o maior estudo científico sobre a felicidade. E foi feito em Boston. Então, eles acompanharam durante, imaginem, 84 anos, eles acompanharam pessoas que estavam com 16 anos, durante 84 anos, onde eles passaram para os seus filhos, para os seus netos, com acompanhamento permanente, com análise de sangue, com eletrocefalogramas, com psicólogos, com psiquiatria, tudo. Eles tentaram registar tudo para perceber e chegar à conclusão. A grande conclusão é: qual é o fator da felicidade? Este estudo tem conclusões fantásticas, mas a principal que eu acho importante transmitir aqui é que a nossa saúde, quer seja física, psicológica ou mental, e a nossa felicidade não são alimentadas pelo sucesso financeiro nem pelo sucesso profissional. O que alimenta verdadeiramente a felicidade e a nossa saúde são as relações humanas, os afetos, o poder do toque, o poder de um abraço, o poder de andarmos de mãos dadas com alguém em determinadas alterações. Eu cheguei-me a emocionar, é um estudo longo. Houve testemunhos que eu cheguei a chorar, que eu disse: como é que é possível? E a questão que eles levantam a todos nós é: o que é que nós fazemos do nosso tempo? Como é que nós ocupamos o nosso tempo?
porque muitos destes participantes que acabaram por falecer, não é? Foi um período de 84 anos. As principais questões que eles disseram eram estas: o que é? Eu desperdicei o meu tempo. Eu nunca arranjei na minha agenda um momento para estar com os meus amigos, um momento para estar com afeto, um momento para estar com a família. Eu trabalhei demasiado. E no fim, são as relações humanas a maior riqueza e a maior fonte de saúde e de felicidade que nós podemos levar na vida. Eu acho este estudo extraordinário, para além de muitas outras conclusões que têm, mas como estou a falar aqui no conflito dos relacionamentos, que é uma coisa importantíssima para nós, porque estamos sempre em relacionamentos, vamos refletir um bocadinho, cada um de nós. O que é que eu faço do meu tempo? Como é que eu utilizo o meu tempo? Será que eu estou a ser moderada no meu tempo? Isto é muito importante. Depois desta parte de todos estes conflitos, surge então uma questão. Ok. Muitas vezes estes conflitos existem porque nós também, determinadas circunstâncias de vida, não é? Que nos impedem também de fazer determinadas coisas. Como é que nós podemos superar isso? E aqui surge a pergunta, afinal, o que é que significa as amarras do barco dos amigos que estavam ali a remar e que nós vimos que aqui no filme representam o quê? A manipulação. Eles estão fechados, os humanos estão fechados em cápsulas, eles não têm a liberdade para avançar nas suas vidas. O que é que significa os agentes da Matrix? O que é que significa essas amarras? É hora de nós pararmos um bocadinho e perceber um a um, escrever mesmo. Eu sou muito apologista de ter um caderno e de podermos escrever todos os dias. Qual foi a amarra que eu tive? O que é que eu queria e eu não fiz? O que é que me impossibilitou de fazer isso? Quais são mesmo as minhas amarras? A principal amarra, uma delas, vem das nossas crenças. Vamos começar logo pelas crenças. E o que é que são as crenças? As crenças são todas aquelas verdades absolutas que nós assumimos e que não discutimos. Que nos são incutidas pela sociedade, que nos são incutidas pela religião, que são-nos incutidas pela própria educação, até pelos nossos próprios pais. Não que eles tenham noção disso. Porque eles estão a tentar fazer o nosso melhor, porque eles também receberam as mesmas formações. Mas muitas dessas crenças também não vêm só daí. Muitas destas crenças vêm da chamada da nossa ancestralidade. Ou seja, o que é isto? Nós não recebemos dos nossos progenitores, dos nossos pais, das nossas mães, apenas eu curto o cabelo, os olhos verdes, se sou pequenina, se sou alta, os nossos aspectos físicos, não é? Sai o pai, sai a mãe, sai o avô, sai o tio. Isto está no nosso DNA, certo? Nós recebemos também tiques. Nós recebemos muitas vezes comportamentos e padrões comportamentais que nos foram herdados. Também recebemos dons? Sim, também recebemos dons. Mas a maioria das crenças que nós temos são crenças herdadas de gerações e gerações e gerações. Vamos imaginar, cada um de nós tem 2 pais, temos 4 avós, temos outro bisavós. Então vamos agora começar a pôr 40 gerações para trás.
Vamos imaginar que um homem conheceu na Idade Média uma mulher que tiveram filhos e que se calhar este homem, esta mulher, não decidissem ter aquele filho, nenhum de nós estaria aqui. Então vamos imaginar os milhões de pessoas que fazem parte da nossa linha de ancestralidade e que nós vamos acumulando. Ok, algumas pessoas conseguem resolver estas situações, mas quando não são resolvidas, passam para a geração seguinte. E se nós não resolvermos, vamos passar para os nossos filhos. E se os nossos filhos não resolverem, vão passar para os nossos netos. E quando estas situações são acumuladas ao longo de muito tempo, elas até já não são crenças, elas são autênticas feridas, explosivas, que a mínima coisa que se toca ali é um problema, é um trauma. E normalmente nós dizemos assim, não, isto é um trauma, qualquer coisa aconteceu na infância, ou qualquer coisa. Isto não é na infância. A infância fez repetir um padrão que já vem sendo repetido ao longo das gerações. Ele torna-se uma ferida e é muito importante nós fazermos um estudo da ancestralidade, que começa por um estudo da ancestralidade sistémica e que depois vai andando para trás e que há formas de o fazermos, de discutirmos e nós percebemos de onde é que vêm as nossas crenças, de onde é que vêm os nossos padrões, porque isto são amarras. Mas há sempre coisas positivas só pensarmos nisso. Porque uma das coisas mais importantes do início da libertação destas amarras é termos consciência delas. A partir do momento que temos consciência delas, nós já estamos a ter o primeiro passo da libertação dessas próprias amarras. As amarras também são, para além das nossas crenças, muitas vezes, aquilo que nós chamamos o nosso ego, não é? O nosso ego. O nosso ego, o nosso orgulho. E o ego, o que é o ego? O ego não é mais do que uma criação. Ora, vejam se percebe um pouquinho e se faz sentido o que eu estou a dizer. O ego é uma criação dos nossos hábitos e das nossas necessidades, que nos mantém num estado de sobrevivência, muitas vezes não nos permitindo viver verdadeiramente. Então temos a necessidade de mostrar algo a alguém, temos a necessidade de mostrar que temos status, temos necessidade de mostrar uma aparência, temos necessidade de mostrar que temos poder. Isto é o ego a funcionar. Então o que é necessário fazer? A palavra ego, nós temos que nos libertar do ego, que se chama desapego. Ego, termina em ego. O desapego é precisamente a libertação deste ego. Este ego que nos amarra muito. É fácil? Nem sempre. Mas como nós dissemos, nós somos pessoas que estamos habituados a fazer aquilo que conhecemos. Há uma coisa muito interessante, até sobre a própria felicidade, que estávamos a falar sobre a felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. O que nós não percebemos muitas vezes é que aquilo que nós desejamos e que pensamos que é o melhor para nós não estamos a procurar o que queremos ser o melhor para nós. O que na realidade nós definimos até como objetivos é o que nós conhecemos, porque é aí que estamos confortáveis. Eu quase que diria que o ser humano não foi formatado para ser feliz, porque ao longo da história da humanidade, o ser humano
não tem uma frequência de felicidade muito grande. Então, se nós não conhecemos o que é felicidade, o nosso padrão, o nosso elástico, como eu costumo dizer, não é? Nós temos um elástico e de vez em quando nós puxamos, é por isso que nós dissemos a felicidade são picos, pois são. De vez em quando a gente estica o elástico, é um pico de felicidade. Largamos o elástico, ele volta à linha base. À linha base daquilo que nós conhecemos da felicidade. E quem diz a felicidade, diz muitos aspectos da nossa vida. Muitas vezes o que nós desejamos, até para os nossos próprios objetivos da nossa vida, muitas vezes nós não estamos a definir aquilo que é melhor para nós, mas sim, estamos a definir aquilo que nós conhecemos. E é importante nós, quando definirmos isso, parar e dizer, o que é que eu estou a definir? Eu estou a definir o que eu conheço, o que é confortável para mim, ou eu estou a definir aquilo que eu realmente acho que é importante? Fora isso, nós temos uma outra grande amarra, as dependências. E uma das maiores dependências que nos amarram é a dependência emocional. Nós ficamos dependentes emocional de determinadas pessoas. E que nós nem sempre percebemos isso. Obrigada, Marta. E nós nem sempre percebemos isso. Eu não estou só a falar do nosso companheiro, um homem ou mulher, que na maioria das vezes criamos dependências emocionais dessas pessoas e nós não achamos que não conseguimos viver sem essa pessoa. Pensa bem, isto não é normal da natureza humana. Alguma coisa está mal. Sim, é importante esta pessoa estar connosco, mas eu não posso estar a depender emocionalmente daquela pessoa. Quem diz esta pessoa, eu não posso estar a depender emocionalmente de uma mãe, eu não posso estar a depender emocionalmente de uma amiga, nós não podemos depender. Um dos maiores desapegos que nós temos que fazer são os desapegos emocionais. Nós temos que nos sentir bem connosco próprios. E tudo aquilo que vier, obrigada. Vem-nos acrescentar. Vem-me ajudar. Mas eu não posso deixar de viver pelo facto de perder esta pessoa. Nós temos que aprender a fazer o nosso chão. Nós temos que aprender a crescer e sermos sustentáveis da nossa própria vida. Não é? E a última grande amarra que nós temos, que há várias, mas eu estou a falar das principais. E lembrando que tudo isso é tratado, não é? Tudo isto nós vamos analisar, refletir, praticar, porque com o tempo e com a prática é que nós vamos resolvendo todos esses assuntos. Estamos aqui hoje a falar de uma forma todo mundo super, falar os tópicos. A outra grande dependência chamam-se emoções destrutivas. E nós não temos, muitas vezes, a mínima noção do quanto essas emoções destrutivas nos são prejudiciais a nós próprios, mas também prejudiciais aos outros. Há um grande estudo, há um grande trabalho científico também. David Hawkins, não sei se alguém ouviu falar em David Hawkins. David Hawkins, ao longo de toda a sua longa carreira como psiquiatra, ele fez uma relação e fez uma medição entre as emoções e
a energia que nós emanamos e a radiação que nós emanamos. Porque nós somos seres que emanamos energia. Não é por acaso que no filme, não é? The Matrix, eles mantêm as pessoas fechadas dentro de cápsulas que podiam ter uma vida miserável, com sentimentos miseráveis de escravos, amarrados dentro de cápsulas. Não. O que é que eles fizeram? Eles amarraram as pessoas dentro de cápsulas para poder o quê? Para poder captar e alimentar, aproveitar a energia que nós emanamos, porque nós emanamos energia e radiação. Então, e porquê é que eles proporcionaram e manipularam a mente das pessoas para elas viverem uma vida normal, para serem felizes, para estarem bem? Porquê? Porque a energia, a emanação, quando uma pessoa sente alegria, quando uma pessoa está realizada, é muito diferente da qualidade da energia ou da radiação que uma pessoa está em sofrimento. E isso eles não querem. O interesse deles é ter radiação de boa qualidade. E radiação de boa qualidade chama-se radiação com frequências altas, com elevada frequência. Muito bem. Então ele faz um estudo com os seus pacientes e o que é que ele repara? Ele repara que todas aquelas emoções que nós sentimos, como o ódio, a raiva, a mentira, o ciúme, a possessão, são radiações que têm uma oscilação na sua radiação extremamente baixa. E, portanto, é o que nós dissemos, olha, há combustíveis bons de boa qualidade e há combustíveis de má qualidade quando vamos à bomba para abastecer os nossos carros. Todos nós sabemos disso. Então, eles dizem assim, aquelas pessoas que estão a emanar radiação de baixa qualidade não nos serve. Então, vamos proporcionar uma vida normal porque nós queremos o combustível para as nossas naves robóticas com qualidade. Ou seja, essas emoções são muito baixas e estão-nos a prejudicar. E depois vêm outras emoções, que são as emoções de elevada frequência, o amor, a compaixão, o perdão, a gratidão, a aceitação, a ajuda ao próximo. E ele começa a verificar que as radiações das pessoas que sentem essas emoções têm uma frequência muito mais elevada, que é a frequência que nós necessitamos também para elevar a nossa consciência a estados de podermos atingir a tal potencialidade. Não é? Porque era normal que eles dissessem assim, vamos colocá-los ali presos, quero lá saber se estão bem, se sofrem, se não. Não. Isto é extremamente importante. Então pensem bem. E David Hawkins tem uma frase que eu acho que está muito para pensar, que é: nós somos a média das 10 pessoas mais próximas com quem nos relacionamos. Então eu pergunto, vamos fazer uma lista, vamos pegar um papel, vamos ver, deixa-me ver. 10 pessoas mais próximas que eu me relaciono. Quais são os seus o que é que elas emitem? Que radiações é que elas estão a emitir? Porque eu vou ser, elas não só estão a fazer mal a elas próprias, como elas estão a fazer mal a mim, elas estão a fazer mal a toda a gente que está à volta delas. Então eu pergunto, então na minha vida, muitas vezes digo, e agora, o que é que eu faço? Poda pela raiz, em muitas delas, se for possível. Que cuidado é que eu tenho que ter na minha vida? Por exemplo, nós não podemos mudar os pais, é certo.
mas podemos às vezes tentar mudar as situações. Mas os amigos, eu posso escolher os amigos. Eu posso me afastar daquelas pessoas que na realidade estão a emitir emoções destrutivas. E no trabalho? E as minhas equipas de trabalho? Será que o fator de competência, aqueles fatores, aqueles requisitos que nós temos, alguém vai avaliar o caráter da pessoa? Mas uma única pessoa pode minar tudo. Uma única pessoa pode minar a equipa toda. Mas normalmente não é requisito, né? Nas entrevistas. Nós olhamos só se ele é um bom profissional. Ou seja, há tanta coisa, há tanto pormenor, que nós começamos a refletir e começamos a perceber, mas afinal, porque é que a minha vida anda como um carrossel? Mas porque será que eu quero andar e eu não consigo andar? Pois, eu nunca pensei nestes pormenores. Eu nunca refleti, eu nunca tive tempo para pensar sobre esses pormenores. E depois nós queremos ser felizes. E depois nós queremos ter paz na nossa vida. Depois nós queremos ter equilíbrio na nossa vida. E às vezes é um bocadinho difícil. Não é? Parecemos sempre como os ratinhos naquela rota. Parecemos aqui os homens e estamos a remar, suamos, e remamos e não saímos do mesmo sítio. E remamos. E não saímos do mesmo sítio. Por alguma razão é. Certo? Então vamos continuar aqui no nosso filme. E já falamos dos conflitos. Após muitos conflitos, Trinity resolve finalmente encontrou, isso já está a dar muito depressa. Trinity encontrou o Neo, não é? Através de muitos conflitos, Neo consegue finalmente sair da Matrix e encontrar-se com Morfeu. E é aí que ele tem a maior decisão da vida dele. A primeira coisa, como Morfeu, ele não sabia de grandes coisas. Ele sabia que era um escolhido para salvar a humanidade. Ele nem sabia, mas salvar a humanidade para quê? Ele não tinha noção nem que ele próprio estava dentro de uma cápsula. E Morfeu faz esta cena que nós estamos aqui a ver, entrega-lhe dois comprimidos, um azul e um vermelho. E diz-lhe assim: tu vais ter que escolher um destes comprimidos. A tua escolha é irreversível e, se escolheres o comprimido azul, tu voltas para a Matrix e continuas a tua vida como sempre estiveste hoje em dia. Mas se escolheres o comprimido vermelho, é irreversível a tua decisão e tu vais à busca da verdade da tua vida. E mais não te digo. Porque na realidade nós não podemos dizer tudo. Nós temos que deixar as pessoas tomarem a liberdade de irem. E o que é que são essas escolhas? Já imaginaram a quantidade de escolhas, desde a mais simples, a mais complexa, que nós fazemos no nosso dia-a-dia? Eu costumo dizer assim, a brincar: tens de pôr açúcar no café ou não pôr açúcar no café? É uma escolha que eu fiz, ou colocar açúcar ou não colocar açúcar. Vai ter consequências, provavelmente. Desde estas mais simples até às escolhas mais complexas, efetivamente, que há na nossa vida. E todas elas têm um impacto enorme na nossa vida.
Aquele estudo que eu falei da felicidade, que foi feito em Boston, uma das conclusões que eles chegaram, que é muito interessante, foi o seguinte. Eles dizem mesmo, 40%, a nossa felicidade depende de 40% das escolhas que fizemos na vida. É substancial. 40% da nossa felicidade depende, está nas nossas mãos, porque fomos nós que escolhemos. E nós estamos a fazer escolhas a todo momento, ao longo de todo o nosso dia, ao longo de toda a nossa vida, e são completamente irreversíveis. Se alguém me perguntar, Anabela, se há 20 anos tivesses que decidir uma situação e outra, eu disse, oh meu Deus, se eu soubesse o que eu hoje sei, como eu teria feito outra escolha. Porque realmente há situações que não há remédio, não se voltam para trás. Há outras que ainda podemos, mais cedo ou mais tarde, tentar voltar para trás, mas nem todas. E então vamos perguntar qual será que foi a escolha de Neil. Mas até lá, vamos fazer um pequeno intervalo. Concordam? E vamos beber um cafezinho. Pode ser?